Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, porque isso vai fazer com que o canal se torne relevante para o YouTube. Vai lá, se inscreva aí agora e vamos aí para um podcast abençoador. Shalom, queridos irmãos, a paz do Senhor para todos vocês. Olha, que alegria poder estar aqui mais uma vez num podcast que eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Gente, hoje você vai conhecer uma história assim muito linda, né? De como Deus pode realmente mudar a vida de uma pessoa, assim, da água para o vinho, né? Mas me diz aí, como que tá o seu amor, o seu coração tá queimando pela presença de Deus? Ele tem sido a sua fonte, né? A sua fonte de inspiração em todas as coisas? Gente, não tem coisa melhor do que estar e viver para o Senhor Jesus Cristo. Lembre-se de onde Ele te resgatou, lembre-se de onde Ele te tirou e onde você vai morar eternamente com Ele. Aleluia! Glória a Deus! Gente, você está preparado? Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, porque você sabe, né, gente? É a linguagem que o YouTube entende que esse material ele é importante para outras pessoas. Eu estou na cidade de Curitiba, mas eu vim aqui para a cidade de Colombo, uma cidade colada, né? Para um evento maravilhoso que está acontecendo aqui, e eu vim a convite dessa pessoa que você vai conhecer a história dele hoje. Se prepara. Eu estou aqui com o pastor Emerson Doll. É isso aí, né, pastorzão? Glória a Deus, isso aí. Glória a Deus. Emerson Doll. Glória a Deus. Que honra ter o pastor aqui conosco, né? Eu Glória a Deus, é uma honra para mim, um privilégio. Eu gosto de ouvir a história daquilo que Deus tem feito na vida das pessoas, né? Esse poder transformador, e eu sei que Ele fez na sua vida algo grandioso também, né, pastorzão? Glória a Deus. Dê as boas-vindas ao pessoal. Uma honra tê-lo aqui. Olá, gente, graça e paz. Como Davi Maia já disse, sou o pastor Emerson aqui da região de Curitiba, da grande Curitiba, hoje pastoreando uma linda igreja aqui na cidade de Colombo. Um beijo para todos os filhos dessa casa e para todos os assinantes e aqueles que assistem o podcast Davi Maia. É uma grande alegria estar aqui, uma honra para mim, Davi. A honra é minha, pastor. Meu uma Deus. honra de verdade. Ontem mesmo eu estava falando quanto nós fomos ministrados pela vida do Davi Maia no início da nossa caminhada, lá em 2005. Ei. Não estou querendo dizer que ele é velho, tá? Tá vendo aí, né, gente? Mas em 2005 fomos tão ministrados pelas canções, né? Plano Perfeito, né? Os solos de saxofone que ministravam o nosso coração, transformavam os ambientes onde Amém. nós estávamos em ambientes carregados da glória do Senhor. E aquilo permitiu, coisas assim permitiram que eu chegasse até aqui. Depois da história que eu vou contar para vocês, vocês vão entender o porquê eu estou falando tudo isso. Mas é um grande privilégio. Que Deus abençoe você. Continue até o fim desse vídeo. De repente, a minha história vai conectar com a sua história ou com a história de algum familiar seu, de alguém que precise daquilo que eu precisei um dia e passar pelo processo que eu passei. E ainda, de repente, muitas famílias perderam a esperança nesse sentido, né? Mas há sim, há possibilidade, há sim esperança, existe como mudar de vida, porque como diz a Bíblia, o Senhor escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Glória a Davi, Deus. obrigado pelo convite, é uma alegria mesmo. Alegria minha, pastor. Glória Você viu a aí, Deus. né? Que a gente, o meu podcast, né? O podcast que eu faço são nos lugares onde Deus me leva, né? Por essa oportunidade que Ele me dá de conhecer, né? Pessoas que têm feito um trabalho tão significativo para o reino. Então a gente faz aqui no ambiente aberto, né? Já aconteceu da gente estar em fazenda, o boi passar e aquelas coisas, mas eu acho muito interessante isso daí. Avião também passando no meio, helicóptero, aquelas coisas todas. Mas, gente, sendo que nós devemos ser mesmo, assim, bem na espontaneidade, e glória a Deus. Pastorzão, me diz uma coisa aí, você é de Curitiba? Colombo? Onde você nasceu? Sou nascido em Paranaguá. Ah, você é de Paranaguá. Uma cidade litorânea aqui do estado do Paraná, né? Mas eu vim de lá com 1 ano de idade para Curitiba e a família se estabeleceu aqui e cresci aqui em Curitiba. Sim, Cresci aqui em Curitiba. Legal. Os seus pais, eles já eram envolvidos com a igreja também? Ou não? Não. Minha família
não tinha nenhum contato com o Evangelho até então, muito pelo contrário, nós tínhamos um certo contato com o Espiritismo, mais especificamente com a Umbanda. Então, já de pequeno fui batizado por... Você já era... Ah, não, sim, fui batizado por aquilo que eles chamam de preto velho, fui batizado por um preto velho, consagrado ali naquele momento. E esse era o contato mais próximo que a minha família tinha com aquilo que nós entendíamos como religião. Então esse era o contato mais próximo que nós tínhamos, nada diferente disso. Quando eu cheguei nos caminhos do Senhor, não tinha nenhum tipo de conhecimento sobre o que era o Evangelho, sobre o que era ser evangélico, ser cristão. Não tinha nenhum tipo de conhecimento e envolvimento com essa área. Tudo para mim era novo. Tudo para mim era novo. E, de certa forma, eu glorifico a Deus por isso também, porque tudo que aprendemos a partir daí realmente foi com o Senhor. Sim, o coração estava limpo, estava em branco para ser escrita uma nova história. Glória a Deus. Sim. Esse seu envolvimento com o Espiritismo durou quanto tempo? Até os 18 anos de idade. Certo. Até os 18 anos de idade. Frequentar mesmo. Sim. Até os 18 anos de idade. Bom, acho que dá para entrar um pouquinho na história já. Fica à vontade, pastorzão, fica à vontade aí, até mesmo para você contar algumas experiências que você viveu ali, né? Que de repente alguém possa falar assim, caramba, eu vivi algo parecido, né? Então, gente, eu tive esse envolvimento com essa religião específica que eu mencionei aqui e quero lembrar que não estamos aqui no podcast para falar mal de algum tipo de religião, não. São experiências. São experiências, né? E ali eu permaneci por 18 anos, mas com 9 anos de idade, exatamente, Davi, 9 anos de idade, eu dei o primeiro trago no meu primeiro cigarro de maconha com 9 anos de idade. Nós crescemos em um bairro aqui de Curitiba, em que era um bairro muito familiar, então todos os jovens, todos os adolescentes, as crianças eram amigas. Ali naquela época crescia pela rua jogando bets, jogando futebol e golzinho de rua. E nós tínhamos uma turma lá que era a turma do skate. Então nós nos reunimos em alguns pontos específicos da cidade. Hoje existe aqui em Curitiba um museu chamado Museu Oscar Niemeyer, que a gente conhece carinhosamente como Museu do Olho, né, pela forma da arquitetura do museu. Mas ali nós conhecíamos como Castelo Branco na época e íamos andar de skate naquele lugar. E eu sempre muito, aquele espírito de liderança, mas não conhecia dessa forma naquele momento, eu sempre estava no meio, sempre quis me aparecer, sempre quis encontrar formas de me destacar no meio daquela galera. E isso já aos 9 anos já? 9 anos de idade, andando de skate. Meu irmão era mais velho, então ele me levava para o que nós chamávamos do rolê do skate, né? Com aquele pessoal. Então ali eu tentando de certa forma ganhar o meu espaço, com aquela necessidade interior de querer de alguma forma aparecer para as pessoas, eu ali dei o meu primeiro trago no meu primeiro cigarro de maconha aos 9 anos de idade. Alguém oferecendo para ti? Alguém ofereceu e aquela brincadeira. Aqui o nosso mascote, eu era o nosso mascote. Até então, quem tinha um apelido que circulava, quem andava de skate e não andava tão bem, era o prego. Então era o prego. E eu, como era muito pequenininho, não andava tão bem porque estava começando e tinha cabeça grande, aí me chamavam de Taxinha, eu era o Taxinha. Eu não tinha idade para ser o prego, então eu era o Taxinha. E aí, o nosso mascote, o Taxinha, fuma aí. Então começaram ali me ensinar como a fumar maconha e tal, e eu comecei de forma muito precoce a experimentar esse mundo das drogas. Qual era o problema então? O problema é que eu tinha uma predisposição já a ser um compulsivo dentro de mim. E aquilo que para alguns era apenas um momento da vida, aquele negócio da juventude, se envolve, daqui a pouco sai, passa. Para mim não. Para mim foi o começo de uma terrível história de compulsividade, de
de criminalidade, de escravidão, até o ponto de que 14 anos de idade, mais ou menos, eu conheci uma droga chamada crack. Então fui usuário de crack desde os 14 anos de idade. E nesse momento começou um processo de destruição na minha vida. Aproveitando só o gancho, pastor, desse processo, né, tanto da maconha, depois saindo pro crack, ativou um gatilho em você, né? Um gatilho que você não sabia que você tinha, né? De se tornar dependente, né? De mergulhar profundamente nisso, né? Eu creio que muitos jovens hoje não sabem que podem ter esse gatilho, né? E às vezes as pessoas pensam, eles são desafiadas a experimentar alguma coisa, como, né, vão lá e oferecem para você, e a pessoa pensa, não, só vou dar uma tragadinha e acabou, né? Que conselho você dá para essa pessoa, pastor? Na verdade, Davi, eu falo hoje como pastor, que quando a gente está falando para um público, a gente dentro daquele público não sabe quem é o compulsivo e quem não é. E por amor ao compulsivo, a gente sempre vai ensinar a zero álcool, zero tabaco, zero maconha, zero drogas químicas, zero drogas sintéticas, também por causa do compulsivo. Então há algumas pessoas hoje dentro da própria igreja, existe uma discussão que a gente sempre quer achar base teológica para aquilo que na realidade a gente não consegue vencer. A gente quer achar uma base teológica. Então você vai encontrar discussões de pessoas... a gente quer encontrar discussões de pessoas que... eu acho que não tem nada a ver tomar um cálice de vinho. Aí criam narrativas como o apóstolo Paulo aconselhava isso a Timóteo. Jesus transformou a água em vinho. Pois bem, só que a grande questão... Quando eu começo a entrar nesse tipo de discussão, eu nunca sei se as pessoas que estão na minha volta, uma delas pode se tornar e tem essa predisposição à compulsividade ou não. Então, quando Paulo fala sobre aquilo que escandalizar o teu irmão, não pratique, eu penso também que tem a ver com isso, no sentido de, se aquilo pode prejudicar uma pessoa por amor a ela, não faça. É isso aí. Por amor a ela, não faça. Então, dentro daquela roda de jovens que estavam ali, eu era alguém que tinha uma predisposição. E quando eu experimentei o que para muitos era só uma brincadeira, para mim era o início de uma terrível história. De uma terrível história. Que se desencadeava a partir dali e a ciência vai dizer que a dependência química ela é progressiva, incurável e fatal. Progressiva, incurável e fatal. Então, a partir daquele dia, começou esse processo progressivo na minha vida. E a ponto de eu ter momentos de situação de rua, eu ter momentos de trocar as coisas. Porque era todo dia? Todo dia. Eu dormia, quando dormia, né? Dormia pensando em usar droga e acordava pensando em usar droga. Mas eu tô falando da maconha ainda. Não, a maconha eu já estava em um momento, antes de eu entrar no crack. Certo. E você vai entender, caro amigo, amiga que está aqui nos assistindo, que o inimigo sempre prepara a ocasião. Então eu, nesse momento, fumando maconha, a gente se reunia na casa de um amigo, e a gente fumava maconha de manhã até a noite. Era uma questão de 20, 30 baseados por dia. A gente vivia naquela lumbra, né, que a gente chama. Vivia naquele estado de semblante caído, sabe? De estar com a maconha ali o tempo inteiro fumando maconha. Um dia chegamos na casa desse amigo e o irmão dele tinha envolvimento com crack. Na época que o crack era algo muito novo ainda, não era algo assim tão conhecido das pessoas. Então eles fumavam crack, eles tiravam a casca da cocaína ainda, não era nem o crack propriamente dito. E naquele momento nós estávamos na casa desse amigo, tinha acabado a maconha. Quando eu falo que o inimigo prepara ocasiões para quem é compulsivo, tinha acabado a maconha. Quando acaba a maconha, chega esse irmão desse amigo,
que também hoje é meu amigo, graças a Deus também é um vencedor, é um diácono hoje na Igreja Batista, um menino de Deus. E ele chega, e naquele dia ele chega com mais de 20 buchas de crack. E ele coloca na mesa, o meu amigo olha para mim e fala, já que acabou a maconha, vamos fumar isso com eles? E aí, quando você fala isso para alguém que tem uma predisposição, que sempre quer estar na frente, que sempre quer encontrar um motivo para se destacar, opa, bora, vamos fumar isso. Isso já estava nos 14 anos? 14 anos. Quando a gente passa aquela noite fumando crack, e o crack ele tem um poder de vício tão grande, que você usa ele na primeira vez, na segunda você já é considerado viciado. E nós fumamos a noite inteira aquela quantidade de droga. No outro dia eu já estava procurando dinheiro, tirando dinheiro de carteira de pai dentro de casa, tirando tênis do corpo para trocar por droga. No segundo dia eu já estava assim. Então ali começa um período de destruição, porque até então a maconha eu usava, mas permanecia ainda no convívio. Eu saía com a família, daqui a pouco eu me retirava, fumava a maconha, daqui a pouco voltava, estava ali num churrasco em família, e tudo certo. Eu lembro que eu falei da religião, eu chegava a fumar maconha com os líderes da religião que a gente frequentava. Então, e ali, até ali, ia para a praia com a família, ia para a praia com os amigos. Agora, a partir daquele dia... Mas seus pais já sabiam disso tudo? Da maconha, sim. Sim, Normal. sabiam. Uhum. A gente... chegou um tempo até que... Isso, quando eu entrei mais a fundo no crack, chegou um tempo até que, para eu não sair de casa, minha mãe preferia que eu fumasse a maconha em casa. Que ela sabia que depois que eu saísse, às vezes era 3, 4, 5, 10 dias sem voltar para casa. E dormindo aqui a gente chama de biqueira, né? Dormindo em biqueira e ficando na rua ligado 24 horas, trabalhando de avião no meio de ponto de tráfico de droga. E era algo assim realmente terrível, terrível, terrível. Aí quando eu entrei para essa droga química bem mais forte, com poder de vício bem maior, começou um processo de destruição assim tão grande, tão grande, tão grande, que eu comecei a viver literalmente em prol da droga. Então eu acordava pensando em usar quando dormia, né? Dormia pensando em usar, saía de casa pensando em meios de conseguir dinheiro para usar, se era roubando, se era tirando alguma coisa de alguém. Tive vários episódios, não foram um, foram vários episódios em que de livramento de morte mesmo. Sim. De gente colocar a arma na cabeça e a arma falhar. Uau. Tive um episódio que eu tinha trocado meu tênis por droga e eu estava encostado numa árvore, descalço, que eu tinha trocado o tênis por droga e que tudo vira moeda de troca. Quando você está nessa vida, a tua roupa é uma moeda de troca. O carro aberto ali com uma bolsa dentro é uma moeda de troca. Então tudo vira uma moeda de troca. E aí eu troquei esse tênis, eu tava com o pé descalço. E aí eu conversando com alguém, eu pisei num caco de vidro. Quando eu pisei no caco de vidro, eu me abaixo. Quando eu me abaixo, o tiro pega na árvore, exatamente onde a minha cabeça estava. Uau. Então foi um livramento muito forte de Deus. Eu estava tão alucinado de droga que eu entrei dentro de uma esses rios que são valetas em céu aberto, né? Entrei debaixo de manilhas daquele rio e fiquei, não sei, 1 dia, 2, 3 dias dentro, sem sair, pensando naquele tiro e alucinado até da droga. E chegou um momento com 17 anos certinho, eu cheguei para minha mãe, um dia sentado, ela se preparando para dormir na mesa da cozinha, eu falei: mãe, eu preciso de ajuda. Mas ajuda do quê, meu filho? Eu preciso sair das drogas. Preciso sair das drogas.
E ela, mas o que está acontecendo, minha filha? Falei, mãe, eu me tornei usuário de crack. Ela não sabia de nada. Até então, não do crack. Eu me tornei usuário de crack e eu não consigo parar sozinho. Ela começou a chorar na mesa. Sério, meu filho, sério. E eu mostrei meus dedos, que o crack, você vai usando, ele vai queimando o dedo. Meu dedo estava inteiro na carne viva, assim, ó. E eu mostrei os dedos para ela. Falei, ó, mãe, eu não estou conseguindo parar, preciso de ajuda. Minha mãe, na época, funcionária pública. Aí começa um período de tratamento. Começa um período de mudança. E eu fiz ali, então, meu primeiro internamento psiquiátrico, com sedativos, camisa de força, toda aquela situação de um hospital psiquiátrico, né? E esse tipo de internamento psiquiátrico, eu fui 9 vezes internado. Pastor, antes de você continuar nessa parte do internato, assim, você sentiu a necessidade porque você viu como que você estava dependente. Mas os outros sentimentos que havia dentro de você em relação a isso? Porque você tinha mergulhado nas drogas, né? Mas você sentiu vazio. Ainda existia um vazio muito grande assim? Como que era assim? Bom, eu lembro que uma noite anterior a eu pedir ajuda para minha mãe, eu estava sentado em um meio-fio, e em Curitiba, aqui, a nossa região é muito fria. E eu tava com uma camiseta regata, um chinelinho de dedo e uma bermuda. Eu não tinha mais nada, nem para usar, nem como roupa. E eu passando muito frio aquela noite. Eu olhei para a minha vida e ela era muito diferente daquilo que eu tinha sonhado na minha infância. Muito diferente. Por exemplo, eu tinha um sonho de ser médico veterinário. Gostava muito de animais e de cachorro e bicho. E o meu sonho era ser médico veterinário. Naquela ocasião, eu tinha parado de estudar na 6ª série e estava com a minha vida completamente destruída naquela situação de rua, passando frio na cidade, ainda buscando na minha mente um jeito de usar mais droga. Então a minha vida era muito diferente daquilo que eu tinha sonhado. E realmente eu sentia um vazio dentro de mim que nada podia preencher. Mais uma dose não preenchia. Porque, na realidade, falando agora de coisas espirituais, quando você está no uso das drogas, cada dose é uma tentativa de você suprir algo. Cada dose que você consome é uma tentativa de você suprir algo que eu descobri depois que é exatamente do tamanho de Jesus. Uhum. Que o vazio que a gente sente é exatamente do tamanho de Cristo. E aquilo nada supria. Um dia meu pai nunca teve assim um envolvimento com a religião. Nenhum tipo. Nem do espiritismo, da Umbanda, nem católico, não é um ateu, é um homem que acredita em Deus. É um homem de dentro de casa, nunca foi de ir em bar, nunca foi. Ele toma a cerveja dele e tal, mas é dentro da casa dele. E um dia ele olhou para mim e falou, naquele momento, da religião que nós frequentávamos. Ele falou: você consegue perceber que isso não te ajuda em nada? Olha. Que a tua vida está cada vez pior? Olha o teu jeito, cara. Meu pai foi me buscar em uma das favelas aqui da região metropolitana de Curitiba. Eu estava de cueca atrás de um muro. Meu Deus. 6h30 da manhã, o pessoal indo trabalhar e eu de cueca escondido atrás de um muro. Que até a roupa que eu tinha trocado por droga. Uau. Olha a humilhação que chega um ser humano. Então, meu pai olhou para mim e falou: olha o teu estado, olha como eu fui te buscar. E a minha família não é uma família disfuncional. Um pai e uma mãe presentes, sempre dentro de casa, que realmente não conseguiu dar tudo que os filhos queriam, mas deu tudo que eles precisavam, nunca deixaram faltar. Então, e o meu pai olhou para mim e disse isso, aquilo parece que acendeu uma luz dentro de mim. A gente sempre foi nós tínhamos uma tia que morava na nossa casa,
Meu pai e minha mãe sempre foram aquele casal de abrigar os familiares que estavam ali passando por alguma dificuldade e tal. Então tinha uma tia que morava conosco. E ela era aquela de fazer algumas orações antes de dormir. Então ela via na cara do meu irmão, no meu, e a gente tinha o mesmo quarto. E ela fazia algumas orações. Fazia o Pai Nosso, fazia aquela do Santo Anjo do Senhor. Então ela fazia algumas orações. E eu, de certa forma, com isso, mesmo no jeito dela fazer, a questão aqui não é se é o certo ou o errado, mas aquilo que colocou dentro de mim um temor da parte de Deus. E quando meu pai falou isso, acendeu uma luz e falou, puxa vida, se Deus realmente existe, por que eu não consigo vencer? E aquele sentimento de olhar para alguns amigos dando certo, alguns amigos naquele momento já entrando numa faculdade, e eu naquele jeito de situação de rua, naquele estado, amigos que a gente cresceu junto, que inclusive estavam naquela roda do primeiro dia da maconha. Falei, por que eu, Senhor? Se o Senhor realmente existe, por que eu não consigo vencer? Será que realmente eu não estou no lugar errado? E aquelas perguntas, elas cresciam dentro de mim, cada vez mais. Mas existia também uma criatura aqui dentro que, apesar daquelas perguntas, era uma criatura extremamente manipuladora, compulsiva. Então, existe o que a gente chama da automanipulação, né? Eu mesmo me manipulava. Davi, eu era tão bom com a mentira que eu era melhor falando a mentira do que contando a verdade. Uau. Eu me perdia mais contando a verdade do que mentindo. Nossa, rapaz. Eu mentia olhando no olho das pessoas. E isso é muito característico. Quem tem aqui, conhece alguém que tem problema com a dependência química, sabe disso. Muito característico. A manipulação. E eu acho que o manipular os outros a gente vê em diversas áreas da sociedade. Estado, religião, em diversas áreas a gente vê a manipulação a outros, né? Mas a dependência química te leva também à automanipulação, que eu vejo como dos piores níveis de manipulação. Sim. Porque é o autoengano, né? Você consegue enganar a si mesmo. E existia essa criatura dentro de mim que enganava a mim mesmo. Então, agora eu vou ficar bem. Meia hora depois eu estava usando droga de novo. Não, agora eu não vou mais recair, eu vou ficar bem. Um dia depois eu estava recaído de novo. E aí a gente fala assim, ó, você que está me assistindo, a gente fala assim, mas hoje eu vou sair, vou tomar só uma cerveja com os meus amigos, meu problema não era cerveja. Vou tomar só uma cerveja com os meus amigos. Aí, os meus amigos tomavam uma cerveja e iam embora. Eu, depois daquela cerveja, eu saía daquela reunião, ia para uma biqueira e voltava 3, 4 dias depois para casa. Uau. Então, a gente se enganava, não, vai ser só uma cerveja com os amigos. Até eu entender que realmente não podia mais existir essa uma cerveja com os amigos. Tem um bordão que é dito dentro de algumas alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, que se diz assim, uma é muito e 1000 não bastam. E depois que você usou essa uma, que é muito, 1000 não vão bastar mais. Sim. E até a gente chegar nesse entendimento, às vezes, são anos de tentativa. No meu caso, eu queria realmente parar. Todos os internamentos que eu tive, não foi nenhum involuntário. Todos os internamentos que eu tive, ainda que em hospitais psiquiátricos, porque era o conhecimento que nós tínhamos na época, foram voluntários. Eu pedia. Eu preciso sair disso. Eu preciso sair disso. Desespero. Desespero. Só que até então é tão interessante isso, porque quando alguns internamentos, eu não pedia só pela vontade de parar de usar droga. Eu pedia pela necessidade de resgatar a confiança das pessoas que estavam à minha volta. Que eu não tinha mais para onde ir, porque não tinha mais uma roupa para usar,
família já não ajudava mais, porque difícil também para a família. Tudo que faz o cara consome, tudo Não que dá acreditava some. também, né? Chega um momento que a família, de certa forma, não que desiste, porque desistir é muito forte, uma família desistir de alguém. Minha mãe nunca desistiu de mim, mas ela desacredita. Sim, sim. E o desacreditar ele é o resultado do cansaço. É isso aí. Cansou e desacreditou. Então, mas eu pedia e ficava ali 30 dias internado, saía, ficava 30 dias bem e recaía. Hoje a gente entende um pouquinho de coisas espirituais e cada recaída minha era pior do que quando eu estava no uso. Aquele negócio do vem mais 7, sabe? E cada recaída era pior, era um uso mais intenso, era um mergulho mais fundo, era um fundo de poço mais profundo. Então, cada vez mais ia piorando a situação. Até que um dia, eu estou aqui num bairro em Curitiba chamado bairro do Uberaba, tinha recém-inaugurado mesmo, uma igreja do Ministério Mevan, lá do apóstolo Luiz Hermínio de Itajaí. E eu passando em uma rua, eu vi umas mulheres ali conversando e tal, e eu sempre muito intrometido com aquela necessidade de aparecer de alguma forma, comecei a conversar com aquelas meninas e ver, eu tava com a camisa, regata, chinelo de dedo e bermuda, porque era a única coisa que eu tinha para usar. E eu tava ali... Esse momento já era o momento em que você foi internado ou não? Esse é um pouquinho antes do internamento. Já tinha o passado Mevan... por 9. Eu já tinha passado por 9 você falou da internações camisa de força, psiquiátricas. Depois você foi pro Mevan ou antes do Mevan? Antes. Todos esses foram antes. Essas internações? Todas esses foram antes. Que você estava contando sobre a internação, Isso, né? Isso. Aí o que acontece? Aí eu passo nessa rua, converso com essas meninas e elas falam, tem um culto hoje, você não quer ir? E eu não conhecia a igreja, não conhecia o evangelho, e eu tocava tabaco em terreiro. E aí essa menina falou, o louvor é tão legal, você vai gostar muito do louvor. Eu falava, eu sou do louvor. Sou percussionista. Daí ela fala, o que você toca? Eu toco percussão. Era bem isso. E sempre querendo ser mais, né? Sempre querendo ser mais. Eu sou percussionista e tal. Então vai lá no culto, você vai gostar. E aí eu lembro que eu fui pedir para minha mãe, em casa, para mim tomar um banho na casa da família. Nesse momento, a família já estava muito esgotada, porque eu entrava dentro e tirava alguma coisa. Em uma ocasião, minha mãe foi para uma viagem, eu entrei na casa e tirei tudo. Sério? Televisão, Nossa. na época era videocassete, tirei carne que estava na geladeira, tirei tudo assim. Foi carregado literalmente numa caminhonete. Uau! E troquei por droga. Então, e quando você fala assim, trocar por droga, por exemplo, assim, o valor de uma TV, você conseguiria muito mais drogas ou era tudo mesmo ali compatível? O valor... Ou é só a troca aqui? Obviamente que o valor não é o valor de mercado daquela mercadoria, né? Então a mercadoria... Por exemplo, você pegar um relógio e uma televisão, é a mesma quantidade? Não, até que não, mas é pelo valor daquele aparelho em si ou daquele objeto em si. Mas se o objeto vale 1.000, você troca por 100. Isso é fato. Sim. Então esse comércio é mais ou menos assim. Tá. Porque também quem está vendendo, quem está trocando, ele se prevalece também na compulsividade daquela pessoa que está vindo trocar, né? Então nisso aí eu dou 50. Uau. O cara que está maluco para usar naquela hora, tá bom, 50 tá ótimo. Então... Nisso eu vi gente trocando carro de 30 mil por 4 mil reais em droga, né, nessa época, né? E aí, mãe, eu queria me arrumar para mim ir para uma igreja, hoje eu vou num culto. A minha mãe já olhou para mim e falou, rapaz, o que você vai arrumar de confusão para os crentes lá?
Falei, não, eu vou no culto mesmo. Olha, minha mãe me conhecia muito bem, né? Olha, você vai arrumar para a cabeça dos crentes. Eu te conheço, o que você está indo fazer? Falei, não, vai ser legal, mãe, vai ser legal. Vou lá, conheci umas meninas dela, sabia que tinha mulher envolvida, né? Aí fui num culto. Naquela época o pastor João, Davi conhece o pastor João, estava lá, no início do ministério dele também. Ele falou o seguinte, depois da pregação, sabe quando aquele culto é para você? Você sente que as palavras... E eu, naquela hora, eu fiquei até meio cético, meio pensando, minha mãe, alguém falou da minha vida para esse pastor, é certeza. E eu lembro, isso, Davi, no começo do ano de 2005, há 20 anos atrás, mais de 20 anos. Ele estava pregando sobre Jeremias 18, a casa do oleiro. Então eu me lembro, eu gravei a palavra. Hoje a gente prega tanto, ministra tanto, que às vezes eu não consigo lembrar do que eu preguei no mês passado. Sim, sim. Mas eu lembro exatamente dessa palavra, marcou a minha vida. E ele disse o seguinte, depois daquele culto ele falou, vou falar uma coisa para você, as pessoas não acreditam mais em você. E era a realidade da minha vida, 9 vezes internado. Que se você pensar para parar de usar droga, eu tinha feito. Narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, terapia com psicólogo, terapia individual, terapia em grupo, psiquiatra, sedativo, remédio de controle de compulsividade, de bipolaridade, tudo que você pensar. O Daime, que é um chá que tem por aí, também, que diz que ajudava nesse processo de parar de usar droga. Fez tudo isso aí? Tudo que você possa imaginar. Aí, logo depois disso, o que aconteceu? Esse pastor falou, então as pessoas não acreditam mais em você. E era a realidade da minha vida. Falou, a tua família não acredita mais em você. Mais uma outra realidade. Ele falou, emendou mais uma, você não acredita mais em você. E era uma realidade, porque 9 vezes internado. Depois de você fazer tudo que você já fez, frequentar todo tipo de terapia que existe, e ainda não conseguir parar, eu não acreditava em mim. Na minha mente, naquele dia, eu seria alguém que ia morrer usando droga. Uau. Essa era a minha percepção da vida naquele momento. Eu não tinha mais esperança. E esse pastor é muito... Ele não tinha esperança, hein, gente? Não Talvez você tinha está assistindo esperança. aí, talvez você não tenha esperança. Mas vamos lá. É Onde isso ele aí. está aqui hoje? E esse pastor, ele é muito brincalhão, né? Meu pastor até hoje, meu amigo, um paizão, né? E ele olhou para mim e disse assim, e nem eu acredito em você. E deu risada. Mas ele emendou uma frase que mudou a minha vida. Ele falou, mas eu não sei por quê. Jesus jamais vai deixar de acreditar em você. Uau. Quando ele falou aquilo, veja, preste atenção no que eu estou dizendo agora. Quando tudo à sua volta não acredita mais em você, e você encontra uma palavra de que existe alguém que ainda acredita e que nunca vai deixar de acreditar, naquele momento a minha resposta foi, se ele acredita em mim, é com ele que eu vou andar pro resto da minha vida. Uau. Tremendo, hein? É com ele que eu vou andar pro resto da minha vida. Acabou o culto, o pastor veio falar comigo, falou, olha, a nossa igreja, lá de Itajaí, do apóstolo Luiz Hermínio, na época o pastor Luiz Hermínio, né? Nós temos uma comunidade terapêutica lá em Luiz Alves, do ladinho de Itajaí. Se você quiser ir para lá, não tem remédio, tratamento é Bíblia, é devocional, é presença de Deus. E eu falei, olha, eu vou. Eu tinha decidido dentro de mim que eu ia andar com Jesus pro resto da minha vida, porque ele acreditava em mim. Eu falei, então eu vou. Eu quero ir, pastor. Amanhã a gente vai. E fui. No outro dia fui. Antes disso, ninguém tinha, por exemplo, proposto isso para você em algum momento ou não? Comunidade terapêutica? Comunidade terapêutica ainda não. Ah, tá. Ainda não. Na verdade, eu fui para uma que a experiência foi muito ruim. Então, eu cheguei, fiquei 3 dias. O pão que ele servia para os meninos era um pão bolorado, verde.
Então, a experiência tinha sido muito ruim. Você acha que existe ainda uma realidade em alguns lugares? Sim. Porque hoje nós temos comunidade terapêutica, depois trabalhamos com isso. Um pastor que é nosso pastor auxiliar na igreja, fundador de uma grande comunidade aqui. Mas em muitos lugares os meninos são vistos como uma mão de obra lucrativa. Ah, tá. Então, de certa forma, existe um maltrato dentro da casa para que os meninos queiram sair para fora para trabalhar em favor daquela casa. Uau, hein? Então, eles usam a casa como uma ferramenta de persuasão emocional para levar que os meninos trabalhem fora com a falsa ideia de trazer dinheiro para dentro da casa, quando na verdade está trazendo só o dinheiro para os gestores da casa e não para casa. Uau. Então a experiência tinha sido muito ruim. Tá. E quando falou, mas eu tinha decidido algo, eu falei, ainda que seja ruim eu vou. Se é com Jesus, com ele que eu vou andar. Aham. E eu lembro que legal. eu cheguei no escritório do Ministério Mevan em Itajaí para fazer ali, aquela época era uma triagem para te encaminhar para a comunidade. O pastor Luiz Hermínio não era esse homem tão conhecido como é hoje no Brasil e nas nações, no mundo, né? E ele estava lá no escritório e ele veio e me deu um beijo no rosto. Deu um beijo no rosto e disse assim, Emerson, tua vida vai dar certo, querido. Você ainda vai ajudar muito a gente. Uau. Para mim, ganhar um beijo no rosto, você veja que não era o Luiz Hermínio que nós conhecemos hoje, era o pastor de uma igreja lá em Itajaí, fundador de uma comunidade terapêutica. Aquele beijo no rosto fez tanta diferença para mim, falei, rapaz, eu me senti amado. E eu entrei dentro daquela comunidade, quem cuidava era o pastor Ulisses, o irmão do Luiz Hermínio, né? Paizão para mim também. Vai estar hoje. Vai estar hoje com a gente aí, na nossa. Estamos falando aqui no dia 27 de julho de 2025, né? Isso aí. De repente você vai assistir, eu espero que esse vídeo ecoe por muitos anos ainda, né? É isso aí. E aí, o Ulisses me mostrou um evangelho simples. Uma roda de irmãos que compartilhavam do pão, que dividiam o que tinha. Uau. Chegava a roupa para um, a gente dividia com os outros. Era tão incrível assim. O Ulisses, ele fazia roda com a gente às vezes para contar piada. É piada de crente. Sim. Mas, e aquilo foi me criando um brilho dentro de mim tão grande, que gostoso estar com pessoas assim, que simplicidade. E aí um dia agora, recentemente, nós estávamos lá no Ministério Mevan, numa sexta-feira que antecede o café de pastores que o Luiz Hermínio faz. Nas sextas-feiras no Mevan Global, no escritório, ele geralmente faz uma célula com alguns pastores que querem conhecer mais da visão do Mevan e tal, querem começar a caminhar junto. E alguém falou lá, eu me levantei como uma voz na minha cidade pregando contra o sistema, falando isso, falando aquilo, e eu pedi a palavra. Falei, apóstolo, posso falar um pouquinho da minha experiência com a casa aqui? Eu aprendi receitas para parar de usar droga em tantos lugares e nunca deu certo. Eu sabia tudo sobre o sistema. Eu sei o que a ciência diz sobre a dependência química. Eu sei como parar, eu sei como não parar, eu sei tudo sobre dependência química. Mas dentro da comunidade terapêutica, através do Ulisses, o que eu aprendi foi amar Jesus. E o que fez a diferença na minha vida não é a teologia que me ensinaram. É o amor por Jesus, na mesa, na simplicidade, repartindo o que tem, andando de mão dada um com o outro. Foi isso que mudou a minha história. E falando um pouquinho agora já da comunidade, eu estava lá então, cheguei. Sim. Cheguei, Brasil! Eu estava na comunidade e eu ganhei uma Bíblia para me levar. A Bíblia era... Lembra aquela Bíblia pequenininha que tinha um zíper
E tinha a marca dos livrinhos aqui, que vinha até o fim, eu ganhei uma daquela. Abria com o zíper e tinha a cada ponto dela aqui, tinha 3 livros da Bíblia para facilitar na época, onde abria, onde, né? E eu sentei um dia lá, nós tínhamos meia hora de oração, das 7h30 às 8 da manhã, e meia hora de oração das 6h30 às 7 da tarde, todos os dias. Depois tinha devocional, a laborterapia e tudo que tinha, isso há 20 anos atrás, tá? E aí eu falei, Senhor, eu nunca abri esse livro na vida. Abri uma vez. Uma vez eu abri, nessa minha drogadição, que eu não tinha seda pra fumar maconha, então eu abri pra arrancar uma folha. E naquele dia, eu sentado naquela comunidade, lá em Luiz Alves, na época uma estrutura muito simples, uma casinha de madeira, não era nada. Hoje tem uma estrutura fantástica lá. Mas na época era uma casinha de madeira. Eu lembro. Dividida com lonas, assim, ainda os cômodos, né? E eu naquele período de oração, eu abri a Bíblia, aleatório. Sabe aquela que eu não sabia o que fazia ainda, né? Abri aleatório. Quando eu abri aleatório, Jesusidentemente, eu abri em João 8,32, que dizia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu abri naquele texto, aquilo entrou como um refrigério dentro da minha alma, assim. Naquele momento, estava tocando um louvor, não lembro bem quem estava ministrando aquela canção. Eu comecei a queimar por dentro. Eu nunca tinha contato com a igreja evangélica, com o cristianismo, com a Bíblia. Eu comecei a queimar por dentro. Eu me senti flutuando, senti que eu saí de dentro da casa, que as paredes da casa começaram a pegar fogo. E daqui a pouco eu estava orando em uma língua que eu não conhecia. Uau! Meu primeiro dia de casa de recuperação. Meu Deus! Dentro da comunidade. Uau! Hoje as pessoas, elas parecem que querem colocar Deus numa caixa, né? Que Deus trabalha assim, Ele só faz na vida de quem se batizou nas águas primeiro, só de quem já toma ceia. E na verdade, minha primeira experiência, eu fui batizado com o Espírito Santo sem descer as águas. Porque Deus você não coloca numa caixa, Ele faz do jeito que Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Isso aí. E naquele dia algo mudou dentro de mim e eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. Só que recebi muitas promessas de Deus enquanto estava na comunidade, mas muitas promessas. Você vai pregar pelo Brasil e pelo mundo. Você vai passear de avião pregando. Eu nunca tinha saído de Curitiba, a não ser essa vez que eu fui para Luiz Alves, para a chácara de recuperação. Eu nunca tinha saído do estado do Paraná. Agora, ser pregador, andar de avião, é uma realidade tão distante para mim, eu sabia o que era avião. Nunca tinha visto um de perto. Recebi tantas promessas, só que entre o dia que você recebe e o dia que se cumpre, muita coisa, cara. Existe uma lacuna que nós conhecemos como processo. É isso aí. Só que, na maioria das vezes, as pessoas não ensinam que existe esse processo entre o dia da promessa e o cumprimento daquilo que foi prometido. Então, muitas coisas aconteceram, o processo foi terrível, principalmente por causa da drogadição. Principalmente por causa da drogadição. Então, existe um processo que... E nesse caso da dependência química, é óbvio que eu falo daquilo que eu vivi. Mas em todas as áreas da vida vai existir um processo. E eu aprendi, tem um ditado muito conhecido que ele diz que mar calmo não faz bom marinheiro. Bom marinheiro, ele é provado em meio à tempestade, né? Mas só para entender, você chegou caído novamente, então? Nesse momento, não. Não, né? Não. Mas existia um processo que era doloroso. Sim. Muito difícil, muito difícil.
Então, como eu disse, eu estou falando daquilo que eu vivi, mas em todas as áreas. Você que está assistindo aí, de repente, eu sempre ensino na nossa igreja o seguinte, lá em Tiago diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui eu costumo dizer que é uma lei da física muito conhecida de causa e efeito, né? Toda ação causa uma reação. O que acontece? Quando a gente se sujeita a Deus, a primeira coisa que a gente imagina, pronto, agora eu vou ser extremamente abençoado. Agora é só abrir a porta que as bênçãos vão chegar, que o emprego vai se abrir, que o nome vai se limpar, que o filho vai se converter, que o marido vai se converter, que a vida financeira vai melhorar. Só que esse versículo nos ensina que quando a gente se sujeita a Deus, a primeira coisa que a gente precisa fazer é resistir o diabo. E isso é o processo pelo qual nós passamos, até que a gente esteja lapidado o suficiente para receber aquilo que de fato Deus tem para nós. E esse tempo é o tempo que hoje é muito instantâneo para nós, né? Porque essa geração do Google Maps, do Waze é muito rápido, né? Mas eu lembro que quando saiu o GPS, você entrava numa rua errada, o GPS demorava alguns minutos para recalcular a rota, para traçar uma nova rota para o teu destino. E esse recalcular a rota, a gente hoje é uma geração tão imediatista que a gente não tem paciência nem para recalcular a rota. Sim. E recalcular a rota nada mais é do que processo. Às vezes, na vida de alguns demora um pouco mais, na vida de outros demora um pouco menos, mas ele sempre vai existir. E na minha vida com a drogadição não foi diferente. Então eu me lembro de uma vez, contar aqui algumas situações, talvez alguém possa se identificar com isso, né? Na minha vida, então eu comecei a trabalhar, eu fui office boy. E de certa forma eu tinha uma mente empreendedora. Falei, se eu sou office boy, se eu comprar uma moto, eu viro motoboy. Então eu vou comprar uma moto. E comprei uma moto. E eu comprei para trabalho, na época, essa moto. Eu vou trabalhar com ela e tal. Mas eu ganhava, na época, R$ 400 como office boy. A prestação da moto era 200 e pouco. Então tinha o dízimo, a prestação da moto e me sobrava R$ 100 para abastecer a moto. Então eu um dia na igreja, o pastor, já depois que saí da casa de recuperação, pastor, eu queria colocar 2 portas de vidro aqui na igreja, o valor é tanto, os irmãos que sentirem de ajudar, podemos fazer lá em 4 parcelas. E aí eu falei, eu vou dar 4 parcelas de R$ 100. Só que na hora eu esqueci que eram os únicos R$ 100 que me sobravam, não tinha nem dinheiro para gasolina. Mas eu fiz aquele propósito dentro do meu coração. Por 4 meses eu deixei a moto parada, porque eu tinha só o dízimo, a prestação da moto e R$ 100. Ela ficou parada para mim cumprir o propósito que eu fiz com Deus, com a igreja que eu frequentava. Mas depois de lá, Davi, eu já vou contar, já vamos chegar nessa fase da história, tanta coisa destravou na minha vida. Mas enfim, e o processo? Então estou eu um dia com essa moto, uma rua bem movimentada aqui do centro de Curitiba, Rua Marechal Deodoro. Estacionamento, aqueles estacionamentos de moto no centro, né, que tem vagas para moto. E tá ali vários motoqueiros, gente passando. E eu tinha pegado, na época, 20, R$ 30, estava no meu bolso. E na minha mente eu falei, eu vou usar droga. Bateu aquele desejo, aquela compulsividade para usar droga e eu já tentando me auto-manipular de novo. Não, eu vou, ninguém vai saber, é uma só, minha vida já está mudada. Eu vou. Daqui a pouco o Espírito Santo tocou no meu coração e falou, ora. E eu dobrei o meu joelho no centro da cidade. Uau. Gente passando, motoqueiro em volta. Dobrei meu joelho do lado da moto. Coloquei os 2 cotovelos no banco da moto. Falei, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu não quero mais usar. Se eu usar, não vai ficar em uma só. Eu sei disso. Eu vou perder até a moto, eu vou trocar por droga. Eu preciso de ajuda. Eu termino de fazer a oração. Eu tinha
na época um tijolão, né, um celular para usar ali na moto, um grandão daqueles, era o que tinha no momento, né? E meu telefone toca, o celular toca. Pastor João. Ô Emerson, tudo bem? O que você está fazendo? Ah, tô aqui no centro da cidade. Não quer vir aqui para casa? Vem aqui para casa. Falei, pastor, não é nem uma questão de querer, eu preciso ir para aí. E aí a gente acha que tem momentos que os pastores sempre pensam que é uma oração mais forte, que é. Mas naquele dia eu não precisava nem da oração, eu precisava da companhia de alguém. E sabe o que a gente fez, Davi, que fez a diferença na minha vida naquele dia? Não foi ajoelhar para orar, não foi sentar para ler a Bíblia. A gente deitou cada um no sofá e foi assistir filme e comer pipoca. Ó, É o que fez a diferença na minha vida, naquele dia. sim. Levantei daquele sofá, bem de novo, continuei. E em alguns momentos, aí eu contei já para o Davi isso. O Davi, eu acredito que todo mundo que está assistindo aqui sabe, né? Fui do Atmosfera de Adoração há muito tempo e eu ganhei um DVD do Atmosfera de Adoração que tinha o pastor Davi fazendo um solo do Abraça-me no saxofone. E a vontade de usar droga, pra você ter ideia, Davi, eu chegava a sonhar que eu estava usando droga, de me acordar urinado pela manhã. Nossa. Eu chegava a sonhar que eu estava usando droga, de eu suar tanto durante a noite, de dar para torcer o lençol de manhã. De uma batalha tão intensa que eu passava. E por vezes eu sentia aquela vontade, aquela compulsão de usar droga, e eu colocava aquele DVD do Atmosfera de Adoração e eu adiantava até o solo de saxofone. E eu voltava e ficava ouvindo aquela canção, aquela adoração entrando dentro de mim, mudando o ambiente que eu estava. E ali a vontade ia indo embora, eu ia esquecendo daquele momento. Então isso foi através da sua vida, através do David Keelan, tantos outros, Antônio Cirilo na época, né? E eu gostava de umas canções do Reteté também, né? Do Canela de Fogo. Às vezes botava uma Rose de Nascimento, eita glória, a Elaine de Jesus. E aquilo ia, o poder da adoração, né? Você aconselharia o mesmo que está passando por isso fazer a mesma coisa? Bom, a questão aqui não é nem se é pecado, Davi, aqui. Essa não é a questão desse momento aqui. Isso é um estudo muito mais profundo do que o nosso podcast, mas profundo no sentido de precisa existir um estudo elaborado para que as pessoas entendam o que é. Mas falando de uma forma bem simplista aqui, a questão da música, ela tem o poder de nos influenciar de alguma forma. Vamos lá, existe até esse debate existe hoje, né? Pode música secular, pode, não pode, que cristão só pode ouvir louvor. A questão é que você se torna muito parecido com aquilo que você ouve. É isso aí. E, por exemplo, se você vai para um sertanejo, um sofrência, né? Você começa a ouvir isso, daqui a pouco você começa a olhar para sua esposa e começa a desconfiar que ela está traindo você. É isso aí. Eu costumo dizer, e eu que vivi nesse mundo, ninguém vai fazer um assalto escutando como Zaqueu. Entra na minha casa, entra. Ninguém vai fazer um assalto escutando esse tipo de música. Realmente músicas que impulsionam aquela adrenalina para você fazer isso. E a adoração, ela entrava dentro de mim como um refrigério para a minha alma, sabe? Me conectava com Deus. Hoje, eu não ouço outro tipo de música por escolha pessoal, porque eu quero me tornar mais parecido com meu pai. E eu entendo que para me tornar mais parecido com ele, isso depende muito daquilo que eu ouço, daquilo que eu vejo. Eu vou dar um exemplo aqui para você da pandemia. Eu tenho uma empresa hoje de representação comercial. Então eu tinha um costume de todos os dias, colocar um noticiário para ouvir no carro enquanto me deslocava até a empresa. Todos os dias.
Só que naquela época, a notícia era morte. Essa era a notícia, morte. E aí eu chegava no meu cliente com a sensação de que eu não ia vender, de que ia ser o pior momento da minha vida, porque eu ouvia falar só sobre morte, sobre coisas ruins, sobre notícias ruins, embora aquilo fosse uma realidade do momento. Um dia eu escutando a notícia, o noticiário, o Espírito Santo grita dentro de mim. Por que você está colocando só esse tipo de conteúdo para dentro de você? Escuta a Se vida, alimentando, né, disso. Né? escuta a vida, coloca louvor e palavra. E eu comecei a mudar. Comecei a colocar no rádio do carro, no som do carro, louvor e palavra. Baixei naquela época até uma Bíblia em áudio e escutando a Bíblia, louvor e Bíblia e louvor. E Davi, a pandemia foi o momento da história que eu mais prosperei na minha vida. Olha só. Pelo simples fato de deixar de colocar morte para dentro e colocar vida. Justamente num período onde houve muita morte. Você vê, né? Então, você se torna semelhante àquilo que você ouve, àquilo que você vê. Eu entendo hoje quando pastores diziam assim, televisão é errado, cuidado com o que você assiste. Eu entendo, por quê? Porque aquilo tem um poder de entrar dentro de você e mudar você de dentro para fora, de arrebatar o teu coração para aquela situação. Então, aqueles louvores faziam tanta diferença na minha vida, eles entravam dentro de mim, mexiam, me conectavam com o Pai, a ponto de que a vontade de usar droga passava, a ponto de que eu conseguia. E para mim, o dia de amanhã não importava tanto, eu precisava ficar de pé hoje. E aqueles momentos de adoração resolviam o meu hoje. Então eu chegava naquela noite, deitava na minha cama e eu falava, venci mais um dia, venci mais um dia. Isso foi literalmente a luta da carne contra, né? A carne contra o espírito. E né? é aquele negócio, vai sempre vencer quem você alimenta mais. É isso aí. O que você está alimentando mais? E vamos falar hoje, vamos ser sinceros aqui conosco, Davi. Nós vivemos um momento da igreja que eu me arrisco a dizer que a igreja muitas vezes alimenta mais a carne do que o espírito. Hoje, ministros do evangelho, aqueles que pregam a palavra, em vez de ir para o joelho e para a Bíblia, às vezes vão para o chat GPT buscar uma mensagem pronta. Sim. Então, falávamos até essa manhã no café, né, que nós criticamos no outro aquilo que a gente não consegue extrair de nós mesmos, né? E a igreja vive nesse momento de crítica um ao outro, por quê? Porque não consegue extrair dela mesmo aquele potencial de oração, de uma vida no Espírito. E aquele momento da minha vida, então, voltando a esse processo, quando falando aqui num podcast, a gente acha que é um dia, 2, 3. Na verdade, irmãos, com 7 anos limpo, eu ainda sonhava que estava usando droga. 7 anos. Só que o processo é algo muito interessante, porque ele vai diminuindo a intensidade com a sua constância. Perdendo a força. Né? Vai perdendo a força. Então o sonho era uma vez por toda noite, daqui a pouco era uma vez por semana, daqui a pouco era uma vez por mês, daqui a pouco uma vez a cada 2 meses, daqui a pouco uma vez por ano. Hoje já faz uns 5 anos que nem sonhar eu sonho mais com esse tipo de coisa. Então, por quê? Porque a nossa constância faz com que aquela nossa dificuldade perca força dentro de nós. Por isso que é importante, às vezes, hoje falando como pastor, tá, gente? Às vezes você não valoriza tanto um culto. Ah, mas hoje eu não vou. Não valoriza tanto fazer mais uma oração. Ah, eu estou corrido agora. Mas é justamente esse tipo de coisa que vai fazer com que aquilo que era uma luta para você vai perdendo a força dentro de você. Porque ela vai sendo substituída pelo propósito de Deus na sua vida. Então, aquilo foi perdendo a força, perdendo a força. Então, de motoboy, na época, passei para ajudante de motorista de caminhão,
depois passei para motorista de caminhão. Sem estudo, Davi, sem estudo nenhum. Você já tinha casado nesse período? Já casei com 2 anos de recuperação, eu casei Sim. com a pastora Vanessa. Hoje temos 2 filhos, a Sara e o Salomão, uma família linda, preciosa. Nossa família está no altar do Senhor, graças Glória a Deus, a Deus, todos servindo ao Senhor, né? E esse foi então motorista de caminhão, me tornei vendedor. Foi uma experiência tão incrível. Um dia eu estava dentro do caminhão e chegou o vendedor da empresa e eu senti o perfume dele dentro do caminhão. Cheiroso, sabe? Bem, né? Camisa, uma roupa legal. Eu era motorista de uma empresa de concreto usinado, caminhão bitoneira. E eu olhei para aquilo e falei, eu nasci para ter um cheiro desse, Jesus. Eu vou virar vendedor. Eu literalmente saí do caminhão, fui até o dono da empresa. Eu queria virar vendedor. E né, no meio secular, aí, de forma até carinhosa, né? Eles me chamavam de pastor. Eu não era pastor ainda, mas se era crente, chamava de pastor, né? Ô pastor, sabe que eu acho que você tem jeito para ser vendedor? Só que posso falar uma coisa para você, o salário fixo de vendedor é metade do de motorista. Só que a comissão, o céu é o limite. Quando ele falou a palavra céu, eu falei, então é para mim. É para lá que eu tô indo. É desse lugar aí, eu falei, o negócio é para mim, então. Pode, então, ele falou, então segunda-feira você vem arrumado e você vai virar vendedor. Sabe qual foi a maior alegria da minha vida? Eu me emociono até hoje para falar. Sábado, eu e minha esposa entramos num carro e fomos em uma loja comprar camisa para mim virar vendedor da empresa. Olha só. Aquilo foi a melhor sensação da minha vida. Eu não tinha estudo, eu não tinha, em um período não tão longo atrás, eu não tinha confiança de ninguém, então estou indo lá comprar camisa para me tornar vendedor. Você não estava pastoreando nessa época ainda não? Não, eu era diácono. Essa época eu era diácono da igreja. Do Mevan Curitiba, Sim. né? Que na época era Mevan Curitiba. Depois mudamos e tal, mas era Mevan Curitiba. E aí, eu um dia no escritório de vendedor, chega o gerente comercial. Sim. Aí o nível do perfume já era diferente. Naquela época, vendedor era ali um perfume mais simples, né? Mas o nível do perfume do gerente já era diferente. E eu senti aquele cheiro, eu olhei para cima e falei, ô Jesus. É esse cheiro. É esse cheiro que eu nasci para ter. Interessante, hein, Essa cara? roupa dele é melhor do que eu nasci para isso aí, Jesus. E 3 meses depois eu era o gerente comercial da empresa. Uau. E depois me tornei gerente geral de uma concreteira. E fui vendendo, a ponto de que o dono da empresa chegou para mim um dia e falou, eu não consigo mais entregar o que você vende. Eu vou fazer algo por você que eu acredito ser o certo. Uau. Eu quero desligar você de CLT da empresa, quero que você abra a sua empresa de representação comercial e eu vou ser o teu primeiro cliente. Nossa. Só que você vai ter o contrato aberto, você pode representar outras empresas também. E dali, de um cara que chegou na igreja de chinelo de dedo, bermuda e camiseta regata, então eu me torno empresário a partir daquele dia. Isso já faz quantos anos, pastor? Esse momento foi em 2016, 9 anos. 9 anos. 9 anos, 2016. Aí abri a minha empresa, fui prosperando. Daqui a pouco, quando eu vi, além dessa representação comercial, tinha uma transportadora com 2 caminhões trabalhando. Daqui a pouco nós tínhamos uma loja de semijoias no centro de Curitiba. E as coisas foram assim... fluindo, sem muita explicação na realidade. Pessoas hoje vêm me perguntar, pastor, qual é a receita? Irmão, eu não tenho uma receita.
A única coisa que eu sei é que eu aprendi numa casa de recuperação, fazer uma oração de manhã e de noite. Uau, Ler a Bíblia todo dia. E é isso que eu continuo fazendo por 20 anos. uau. É só Tremendo, isso. tremendo. E a partir daí, todo o resto me foi acrescentado. Então, é isso que eu ensino sempre na igreja, é isso que eu fiz. Eu leio a Bíblia todo dia, eu oro de manhã, oro de noite, Se relaciona, né? e a minha vida é assim. O segredo E me tá no coloquei à relacionamento. disposição do Pai, né? Falei, Senhor, eu estou aqui. Meu maior prazer hoje não é ser empresário, é ser pastor. Eu não sou pastor nas horas vagas e empresário em horário comercial. Eu sou pastor em todo tempo, na empresa. É isso aí. Eu sou pastor, que eu digo aqui, não como uma função, mas como um encargo da parte do Senhor, né? Então, a questão do ID é muito interessante, porque a gente olha o ID como uma viagem missionária, né? ID por todo mundo, só que viagens missionárias, elas podem ser pontuais. Sim. A ideia do ID é indo. Por que indo? É enquanto vai, faça discípulos de todas as nações. Isso é na fila do mercado, isso é na padaria, na panificadora, não sei qual é o nome, na cidade onde você está, né? É no açougue, é no trabalho, é na igreja. Enquanto vai, faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a gente acha que o ID é uma comissão de uma igreja. Então eu vou sair para a rua para convidar as pessoas para vir para uma igreja, mas não se trata de uma igreja. O ID é a comissão do reino. É você trazer as pessoas à paternidade de Deus. É inserir elas nesse lugar. Embora eu sou igrejeiro, Davi, eu sou igrejeiro, eu sou apaixonado pela igreja. Por quê? Porque muitas vezes o que me manteve foi o compromisso que eu desenvolvi com a igreja. Sim. Não estou agora querendo espiritualizar tudo, e até estou saindo um pouco desse contexto espiritual. Deus sempre ajudou, fortaleceu, mas muitas vezes o que me manteve de pé foi o compromisso que eu fiz de estar lá na porta, na igreja, no domingo à noite, dando paz do Senhor para os irmãos. Compromisso que eu fiz de ir num sábado à tarde limpar a igreja, ajudar na faxina da igreja. Que aí um dia antes me dava uma vontade de fazer alguma coisa errada, falando, não, mas amanhã eu tenho um compromisso de estar na porta da igreja lá dando paz do Senhor para os irmãos. Então, Mudando as prioridades. eu reconheço a importância da igreja local no processo na vida das pessoas. Sim, sim, sim. É extremamente importante. Então, em 2000 aí caminhando com o Senhor e me tornei hoje falando sou pastor de uma comunidade, sou empresário, fui consagrado ao ministério pastoral em 2010, no ano de 2010. Hoje estamos em 2015, já há 15 anos, né? Servi 2025. 2025, desculpa, Isso. 15 anos. Então servi como pastor auxiliar nessa igreja local por muitos anos. Aí pastor de jovens, fui pastor da juventude durante muito tempo também. Até que há 4 anos atrás o pastor então me chamou e falou, ó, vamos fundar uma outra igreja lá em Colombo, você quer ir pastorear? E ele falou naquele momento algo que hoje eu entendo que ele quis dizer, o ambiente aqui já está pequeno para nós dois. Então vai voar, Yeah. vai voar. Que legal. Vai cumprir o propósito de Deus na sua vida, vai voar. Flecha. Vai Só lá. uma flecha. É isso aí, vai lá, voa, faz o que Deus te chamou para fazer. E estamos ali num crescimento e eu nem falo de números, né? Mas dentro do propósito mesmo, dentro daquilo que o Senhor tem para nós, resgatando vidas. Né, segundo ano com você já, e ontem a gente ministrando também, né, esse final de semana com vocês. É interessante ouvir isso de você, né, porque da onde Deus te tirou, né? Ontem eu vi vários rapazes na igreja também, né, que hoje vocês, né, estão sendo um instrumento na vida dessas pessoas também ali, né, daquelas pessoas que estão na casa de recuperação ali, né, também sendo trabalhados, né, participando do culto. Algo muito lindo de ver, né, como que Deus faz, né? Algo lindo de ver, pastor. E eu louvo a Deus pela sua vida, né? A gente tem um imã para doido, pastor.
Muito top, muito top. Eu tô falando isso, gente, porque ontem estavam os alunos lá, né, da clínica, e estão ali também, né, Deus, né, como que é interessante, como o diabo é envergonhado, né, porque o diabo pensou que iria destruir, né, mas que nada, hoje aí Deus transformou tudo isso em glória, transformou tudo em bênção, e hoje ele está sendo um canal também, juntamente com outra equipe, né, com a equipe presente ali, para resgatar pessoas desse lugar aí onde ele foi resgatado, né, coisa maravilhosa, pastor. Isso, tudo que nós estamos falando é tão importante, porque essa dificuldade foi numa área muito específica da minha vida, essa é a minha história, mas eu sei que quem está nos assistindo, cada um tem a sua Sim, história. sim. O legal do podcast é isso, pastorzão. Né? Porque a gente vai encontrando cada situações que as pessoas foram vivendo e foram alcançadas por Deus. É isso aí. E não é só essa história que eu vivi que nos rouba a esperança. Não. Porque o meu fundo de poço, para mim, foi o mais fundo porque fui eu que vivi, né? Mas, de repente, você viveu o seu aí. É. E nós... para mim, não existe um fundo de poço pior e o outro melhor. Porque cada um vive o seu. Sua E, realidade. de repente, você está aí nos assistindo, você tem também várias dificuldades, várias questões que você fizeram que você também perdesse a esperança. Às vezes é um filho que está na situação que eu estava. Às vezes é um marido que está passando por um distanciamento, um casamento passando por um esfriamento. E a gente tem aquele sonho, né, de comercial de margarina com o casamento, né? De sentar todos os dias pela manhã, aquele sol batendo na janela, aquela visão linda, família toda reunida, e de repente você vive hoje completamente o oposto daquilo que você imaginava. Mas no Senhor tudo é possível. A Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Amém. Tudo é possível ao que crê. Só que aqui eu tenho ensinado algo, Davi, que talvez faça sentido para você que está nos assistindo. Quando Jesus está no Getsêmani, e ele está naquela agonia de morte já, né? Ele leva 3 discípulos com ele e ele diz o seguinte: orem comigo, vigiem comigo. E o engraçado que o pedido não é orem por mim, é orem comigo. Por quê? Jesus está nos ensinando que ele era o primeiro a assumir a responsabilidade de oração pela própria vida. Sabe qual é o problema que nós temos? A gente quer que os outros acreditem a nosso respeito aquilo que nem mesmo a gente acredita. Então, nós aqui costumamos dizer que nós não oramos por, nós oramos com. Eu não oro por você, eu oro com você. Porque se você não for o primeiro a acreditar que algo diferente pode acontecer, será muito pouco provável que aconteça. Sim. Então, talvez a mensagem que eu tenho para você hoje é: acredite na história que Deus tem para você. Acredite na história que Deus tem para você e comece a trazer isso à existência. Comece a falar a respeito disso. Um dia eu comecei essa linguagem evangélica era estranha para mim, né? Fui num culto e o pastor falava: toma posse da tua vitória. Para mim, tomar posse era invadir uma terra, né? Invadir uma terra, colocar uma cerca e falar assim: aquilo agora é meu. E toma posse da tua vitória, toma posse da tua vitória. Eu falei: mas meu Deus, o que é isso, tomar posse? E eu sempre fui meio metido, Davi, a querer saber de tudo. Só que quando eu não sabia, eu ficava com vergonha de perguntar. Por quê? Porque eu tinha que mostrar para as pessoas que eu sabia. E eu tinha vergonha de perguntar. E aí, como eu aprendi que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas, eu fui para o quarto. Você vai me ensinar, Espírito Santo. O que é esse negócio de tomar posse? Quer dizer que crente pode invadir terra dos outros? E aí, um dia o Espírito Santo me disse no quarto o que é tomar posse. Tomar posse é viver como se tivesse ainda não tendo. É viver como se fosse ainda não tendo. Uau. E eu tomei posse de que um dia eu seria um pregador da palavra de Deus, e eu, para mim, pregador usava terno, né? Então eu vesti um terno que eu ganhei, aquelas ombreiras que davam aqui assim,
Parecia um super saiyajin andando na rua, um terno verde, abacate, Bíblia grande, para mim pregador tinha que ter Bíblia grande. E eu colocava aquela Bíblia debaixo do braço e ia para o culto. E aí no final, como a igreja ainda estava em crescimento, vinham os pastores de fora pregar, às vezes o Luiz Hermínio mesmo, o pastor Odilon aqui da Shalom, vinham pregar e o pastor João falava assim, vamos para a pizzaria com a gente? E eu ia com os pregadores, estava lá no meio deles. E eles falando sobre coisas profundas do reino que eu nem entendi ainda. E sabe aquele bonequinho que você dá um tapa na cabeça e fica balançando a cabeça? Eu parecia aquele bonequinho, dá um tapa na cabeça e ficava assim, ó, só balançando a cabeça. E muito esperto também, né? Quando eles falavam para mim, e o irmão, o que acha? Eu falava assim, eu acho que vocês têm razão. Mas eu estava no meio, vivendo como se fosse ainda não sendo. Sim, que legal, hein? Alguns anos depois, hoje, eu tô nas rodas e vejo a juventude se aproximando Sim. e querendo estar perto e ouvir a respeito daquilo que a gente carrega. Olha só. Mas porque um dia eu vivi como se fosse ainda não sendo. Não sendo. Vivi como se tivesse ainda não tendo. O segredo do reino Sim, é tomar posse. Uau. Então, você que nos assiste, comece a tomar posse de fato daquilo que Deus tem para você. Pastor, mas não está acontecendo hoje. Viva como se tivesse. Porque esse é o segredo da fé. É o segredo da fé. É o firme fundamento das coisas que não se veem. É a certeza daquilo que se espera. Esse é o segredo da fé. Sim. O segredo da fé, muitas vezes, é continuar fazendo mesmo que você não esteja sentindo nada. Sim. É continuar orando mesmo que ainda você não esteja vendo, com a certeza de que aquilo vai acontecer. Então, não pare. Não pare. E se o Davi quiser perguntar mais alguma coisa, mas se me permite, só os que estão assistindo. Eu relembrava isso de manhã agora. O livro do profeta Daniel. Esse profeta Davi viveu tanta coisa. Ele teve na cova dos leões, a ponto de um rei colocar um decreto que a partir de hoje todas as nações adorem e se prostrem diante do Deus de Daniel. Ele viu os amigos na fornalha, Ananias, Misael e Azarias, porque Sadraque, Mesaque e Abednego eram os nomes que a Babilônia colocou sobre eles, né? Você vê que a Babilônia colocou o nome de Daniel de Beltesazar, né? Sim. Só que você nunca vai encontrar na história o livro de Beltesazar. Você vai encontrar o livro de Daniel. Por quê? Porque Daniel nunca aceitou a identidade que a Babilônia colocou sobre ele. Então Daniel viveu coisas extraordinárias, ele interpretou sonho, ele revelou. Mas o último versículo do livro de Daniel, o último versículo, você pode abrir tua Bíblia aí, você vai achar. A Bíblia diz assim, Daniel, tu porém segue o teu caminho até o fim. Sabe o último conselho de um pai para um filho? É isso que está lá registrado. Daniel, tu porém segue o teu caminho até o fim. Tudo que você viveu só vai fazer sentido se você não desistir no meio do caminho. Segue o teu caminho até o fim. Não pare, Uau. Não desista, continua a seguir em frente. Uau, tremendo, hein? Tremendo. Você me fez lembrar de Davi, pastor, no Salmo 71. Davi, ele fala assim, olha, agora que eu tô com os cabelos brancos, já não sou mais aquele jovenzinho da harpa. Uau. Ele falava assim, eu ainda continuo apaixonado por você. Não desista. É isso. Pastor, que honra, viu? Alegria, que alegria tê-lo aqui. Eu não sei se existe mais alguma coisa que você queira colocar, que a gente talvez não conversou, que eu sei que tudo vai resumindo aqui no podcast, né? A gente é bem espontâneo, né? É isso aí. Tanto é que a história, você vai ver que tem hora que eu vou na frente, eu volto um pouquinho, daqui a pouco avanço de novo, porque é espontâneo, não tem nada programado, não tem nenhum papel escrito aqui, Sim, nenhuma sim. cola, o celular está apagado. É a história da gente mesmo, né? E eu acho que aí. isso é o gostoso do podcast, Nossa, né? cara, Você poder interagir. E outra coisa, né? A Bíblia fala o que Deus fez, né? É. Quando eu converso contigo assim, eu vejo o que Deus está fazendo, cara. Isso é muito louco. Né? Eu vejo que Deus continua fazendo na nossa vida. Uau, é isso. É isso aí, por isso que eu gosto de conversar com vocês assim, né? Conversar com homens de Deus assim, isso eu aprendo muito. Eu me coloco até à disposição dos assinantes aí do canal do Davi Maia, quiserem saber mais sobre esse assunto, quiserem entrar em contato, depois só pedir o contato ali nos comentários do vídeo, a gente passa
de forma privada para você aí o contato também. Fique à vontade em acionar. Nosso prazer é ser útil para Não, o mas se reino de tiver um Deus. contato que você quiser, já pode até falar também. Isso, Aí que eu isso. também posso colocar, vou colocar na descrição também. Isso né? o meu Instagram é @emersondoll. Tá. Entre em contato lá no direct, daí eu passo o WhatsApp, passo tudo que você precisar. Meu prazer hoje é ser útil para o reino de Deus, como algumas pessoas foram quando eu precisei. E uma pergunta agora, pastor, assim, por exemplo, em relação à clínica, né, pessoas que precisam de ajuda, como que funcionaria assim? Hoje nós temos a comunidade 20 Semear, que o pastor Carlos, fundador, hoje é nosso co-pastor ali na igreja também, nosso pastor auxiliar, um dos fundadores da igreja junto com a gente, né? Então hoje ele é o diretor do projeto, ele coordena o projeto, é ativo no projeto. Aí tem mais 2 comunidades que frequentam a nossa igreja também, que é a Vinde Esperança, tudo com Vinde, né? A nossa igreja é a Vinde, Vinde Semear, Vinde Esperança. Então hoje nós somamos juntos ali cerca de 90 vagas, né? Tá. Para tratamento de dependência química. E trabalhamos com vagas sociais e vagas particulares também, que é uma forma de sustentar o projeto, né? Então, as sociais a gente também depende de muitas doações, né? A gente hoje, com a graça de Deus, somos uma casa toda documentada, temos a utilidade pública municipal, temos a utilidade pública estadual hoje. Então, tudo que você precisa, atendimento psicológico, devocionais, culto, laborterapia, a casa é toda equipada e preparada para dar o melhor tratamento para aqueles que estão necessitando. Só que a nossa comunidade é uma comunidade de tratamento voluntário. Precisa querer, precisa ser maior de 18 anos, que é uma legislação do Estado, e é possível mudar de vida. Então tem a comunidade, você pode pesquisar aí, comunidade Vinde Semear. Legal. Você vai encontrar os contatos, pode falar direto comigo também. Ali vagas sociais, vagas particulares. Hoje vagas também em parceria com o Poder Público, em que o Poder Público subsidia essas vagas, 16 vagas hoje na comunidade, né? Então serão bem-vindos, não só para enviar alguém para tratamento, mas de repente para fazer um culto aqui com a gente, para trazer um louvor, uma adoração. Vai ser uma alegria para nós. E para quem quiser conhecer a Igreja Vinde? Isso. A Nação Vinde, você vai também no Google, Igreja Nação Vinde Colombo. É a nossa igreja, Rua Pedro do Rosário, 2225. Os cultos são que dia, pessoal? Quinta-feira, às 20 horas e domingo, às 19 horas. Eu digo sempre aqui, não somos a melhor igreja da cidade, mas a gente é aquela que quando dá a mão, meu irmão, não soltamos por nada. É isso, é isso. Glória a Deus, que bênção, pastor. Glória a Deus. Pastorzão, mais uma vez, né? Que alegria. Meu Deus. E fui muito abençoado, com certeza vou editar, vou ouvir novamente, né? Toda essa experiência, aquilo que Deus fez, isso me ajuda muito, aprendo muito. Mas eu gostaria que você orasse, né? Fizesse uma oração abençoando as pessoas que estão nos assistindo. Glória a Deus. Que bênção. Eu mais uma vez agradeço pela oportunidade, por nos dar voz para falar um pouquinho de um problema que é tão vivo na nossa sociedade hoje, infelizmente, né? E com tão pouco investimento, porque você tratar dependente químico não dá ibope, né? Tem investimento para destruir, né? O investimento é justamente o oposto, né? É. O investimento é mais financiando o próprio ingresso no mundo das drogas do que na recuperação, É isso né? mesmo. Então, a gente também hoje faz trabalhos de prevenção ao uso de drogas, que a gente entende que uma criança que passou por um processo preventivo não é alguém que vai precisar de um tratamento depois. Então isso também a gente enxerga como... Não tratamos a comunidade terapêutica como um negócio. A gente olha como algo necessário, né? Mas gostaríamos de verdade que não precisasse. Sim. Então, dá voz para isso, dá voz para que as pessoas saibam mais
desse problema que tá tão presente hoje, né? Sim. A maioria das famílias conhece alguém que passa por isso. Então, que Deus te abençoe, coloque aí a sua vida diante do Senhor agora. Amém. Nós vamos orar e seja qual for o seu problema, saiba que o Senhor, Ele é a solução. Não é que Ele tem, Ele é a solução. É isso aí. Porque Ele é exatamente do tamanho do vazio que nós sentimos. Que É você isso aí. seja tocado por esta glória, que você seja tocado por esse Deus que é tão lindo, tão poderoso, que nos ama Aleluia. tanto, 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 tanto. Coloque agora sua vida e família diante dEle. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, é no nome de Jesus que nós nos achegamos a Ti neste momento, deste podcast, pedindo a Deus, ao Senhor, que toque a vida de cada irmão, Nome de de cada Jesus. irmã que está nos assistindo, Nome de seja Jesus. qual for o dia, a época, o horário. Que o Senhor toque, ó Deus, em suas vidas. Que o Senhor, ó Deus, coloque agora, Senhor, um fogo de dentro Nome de para Jesus. fora, Senhor. Nome de Jesus. Um fogo, ó Pai, de esperança. Um fogo, ó Deus, que ressuscita tudo aquilo que estava morto. Aleluia. Toda falta de fé, toda falta de esperança, comece a ser substituída agora por uma convicção no Aleluia. Senhor. Nome de Jesus. Por olhos abertos em relação a propósito, Senhor. Que o Senhor coloque, ó Pai, a sua mão poderosa sobre esta família, sobre esta casa, Senhor. Que tudo aquilo que estava passando por um momento difícil, Senhor, que estava passando por um processo, possa ser, ó Deus, alcançado pelo propósito do Senhor, ó Deus. Que os olhos se abram, Em Senhor. nome de Jesus. Que os destinos sejam transformados, que a esperança esteja viva nos corações de cada irmão e de cada irmã, meu Deus, no nome poderoso de Jesus. Aleluia. Que haja a partir de agora uma crença, Senhor, de que é possível sim vencer as piores dores da vida, é possível sim vencer os vícios, é possível sim vencer o momento difícil do casamento, da vida Aleluia. financeira, Aleluia. é possível sim Verdade. sair de uma vida completamente destruída a uma vida Aleluia. completamente construída no Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, ó Pai. Abençoa a vida de cada irmão, de cada irmã. É no nome de Jesus que nós Cristo. oramos. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Uau. Meu Pai do céu. Vira aí, gente. Que testemunho incrível. Que trabalho fantástico. Né? Como Deus tem agido através da vida desse servo, né? O pastor Eberson. Eu estava falando Emerson, mas é Eberson. É Emerson. Emerson. Ah, tá. Tô falando certo, então. É isso aí. Pastor Emerson, né? Queridaço, amigão mesmo aqui. Né? E, gente, você vê, talvez você conheça alguém que precisa ouvir essa história urgentemente. Então não esqueça de comentar, curtir, compartilhar, ok? Como eu disse, é a forma que o YouTube vai entender que está sendo significativo esse conteúdo. Tá bom, gente? Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Pastorzão. Deus abençoe. Um beijo no coração de vocês. Foi um privilégio estar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquem na paz.